Giovana bem Minha decente. irmã é meio boba, professor. Desculpa, mas não tem Não, jeito. não, não. Isso aí não é não. Pessoal, ó, nós encerramos. Bom, novamente, boa noite a todos. Nós encerramos na aula passada, agora começa a gravar, fica tudo formal, né? Tudo bonitinho e tal. Na aula passada, nós estávamos no meio do vídeo em que aquele analista, né? Ele falava sobre cenários. Eu trouxe um exemplo para vocês sobre cenários, né, na prática, né, como que a, o acesso à informação, enfim, o momento em que você tem em mãos todas as ferramentas, todos pequenos detalhes podem se tornar um diferencial na hora de tomadas de decisões estratégicas. Vou concluir rapidinho o vídeo com vocês, porque nós vamos começar um outro ponto que envolve cenários, que envolve a inteligência competitiva. E eu também encontrei inúmeros vídeos, né, atuais, vídeos até mais curtos, que tratam, né, da importância dessa desenvolvimento dessa estratégia a partir de análise de cenários, tá? Principalmente nessa tendência que nós vivemos momentaneamente eu digo com relação, porque a gente não sabe que ciclo virá pela frente, de o, do, das startups, né, dos anjos que financiam, então, dessas mudança para o modelo remoto, da tecnologia, os formatos de acesso à informação, os modelos de propaganda, de marketing, enfim, todos estão buscando novos modelos, e isso faz parte também dessa transição dessa observação dos modelos prospectivos e baseados que a gente estava na aula passada, baseados em cenários, tá? Deixa eu colocar aqui deixa eu fechar aqui. E vídeo. Todo mundo vendo o vídeo, pessoal, certinho? Sim, beleza. Então tá. Vai ter investimento, logo as outras vão suplantar, né? Então não é que vai diminuir, é que proporcionalmente as outras vão aumentar. Solar aqui, ó, bastante também. E transmissão vai aumentar, não por investimento, mas é porque aqui do EBITDA de 2020 ainda não tem a contribuição dos projetos que estão entrando. E energia térmica, né, em algum momento vai sair, né, eles vão zerar aí totalmente, querem desinvestir. Então, bem interessante isso, como eles ainda enxergam geração de valor na distribuição, como eles não querem mais investir em geração convencional, né, porque já tem beleza, mas não vão crescer aqui em solar distribuída, e transmissão também não vão entrar em muitos novos projetos. Bem interessante isso. Agora vamos ver item por item. Já dei uns spoilerzinhos, mas vamos ver item por item desse segmento de negócio. Em distribuição, né, que a gente viu que vai ser o carro-chefe, por incrível que pareça, CAPEX bem alto, 6 bilhões, investindo em expansão da rede, melhorias e em perdas em TI. Então, eles esperam aumentar aí o ativo regulatório bastante para conseguir revisão tarifária e aumentar o retorno, né, nesses anos. Então, o que eles vão investir tanto assim? Se eles não pretendem, pelo menos não está anunciado, comprar outras distribuidoras, como é que eles vão investir para ter esse retorno? É principalmente eficiência e criação de valor. Isso aqui eu achei bem legal. É tecnologia, monitor assim, Novgrid, monitoramento remoto da rede, ou seja, tem no vídeo, tem umas explicações, aquele vídeo que eu mostrei, tem mais explicações, ou seja, seria investir em tecnologia para monitorar o que está acontecendo na rede, para onde está a energia, onde está vindo, onde está tendo um consumo maior do que deveria, e aí combater perda, combater inadimplência, os gatos, melhorar a qualidade do serviço, que aí melhora a tarifa. Então é nesse ponto aí que vai ser o investimento principal. Melhorar a qualidade do serviço, né, ganhando eficiência, reduzindo perda,
e vai vir aumento de tarifa, com certeza, né? Porque isso entra depois no cálculo do preço da energia elétrica. Então, é interessante como eles enxergam criação de valor no que eles já têm de ativo de distribuição, e é onde vai investir mais, né? 6 bi é o ponto de maior investimento da empresa. Aqui na apresentação lá, ele mostra um videozinho explicando do grid e tal, como é que monitora, é bem legal, assistam lá, né? Então, em relação à EBITDA aqui só de distribuição, estamos falando só de distribuição, né? O crescimento vai vir de revisão tarifária devido ao investimento, né, que ela vai fazer. Que mais? Redução de perdas e crescimento de mercado, é normal, né? Tem um aumento gradual conforme a economia vai crescendo, aumentando, população, economia e tal, aumenta, né, o consumo de energia elétrica, e um ganho de eficiência, né, de custos, tal, aquele monitoramento vai proporcionar. Somando tudo isso, CAGR de 8 a 10%, bem bom, né? Apesar de um CAPEX alto, mas bom resultado. Transmissão, vamos para o segundo, e aqui, né, surpreendente também, surpreendente talvez não, né? Eu já tinha levantado essa bola, né? Eles falaram exatamente o que eu falei lá no vídeo da Taesa. Nesse último ciclo, as boas empresas, Energias Brasil, Engie, a própria Taesa, conseguiram fechar projetos que tinham RAP CAPEX na casa dos 15%, até mais, até 16% algum. Ou seja, extremamente rentável, né? Hoje, você pegar um projeto desses com 16% de retorno, assim, é muito difícil de achar. E tanto é que hoje o mercado está pagando de 7 a 8, metade. Por que isso, né? Porque na época você vinha taxas de juros mais altas, risco maior, e hoje a gente tem um ambiente que não comporta mais esse tipo de projeto, né? Então, parece que a galinha dos ovos de ouro de transmissão não tem mais no mercado. Acabou aqueles projetos lá que eram extremamente rentáveis. Hoje tem se negociado aí coisas na faixa de 7, 8%. As empresas chinesas estão vindo e tomando esses projetos a custo mais baixo. Então, daqui não vai vir mais geração de valor para essas empresas, né? Então, o que eles comentaram? Uma coisa que é novidade, rotação de ativos. Ou seja, primeiro, terminal que eles têm para terminar, né, dessa safra, eles já executaram aí 83% do CAPEX, né, 3,6 bi de 4,3. Então, falta terminar, acho que os principais linhas ainda não entraram em operação. Eles vão terminar tudo bonitinho, entrar no resultado. E aí, se tiver oportunidade, eles vão vender. Então, interessante isso. Ninguém tinha falado nisso ainda, de girar ativo de transmissão. Por quê? Eles têm um ativo lá que está rendendo 15%. Vão vender, vão pegar a grana e investir em coisas mais rentáveis aqui para frente. Tá assim, claro, né? Se aparecer oportunidade. Então, isso é novidade. Isso não tinha ainda. Você vê que daqui a gente vê de onde vem tanto dinheiro, né? A empresa vai aumentar payout, vai aumentar investimento, mas ela vai vender ativo também. Talvez de transmissão, além da térmica, né? Então vai ser uma gestão bem mais ativa de ativos, um giro bem maior de ativos. Eles chamam isso de cristalização de valor. Legal. É bem interessante mesmo para o longo prazo. Térmica já falamos, então eles devem vender até 2025. Eu não sabia. A P100, que é a usina deles lá no Ceará, representa 30% da energia térmica do Nordeste, bastante. E o Nordeste acho que é a região do Brasil que mais usa energia térmica, no Nordeste e Sul. Então, é uma usina relevante, ela gera caixa. Eles comentaram lá que é uma usina boa, tem o menor custo de geração do país, né? É um ativo gerador de caixa, então é um ativo bom, só que aqui é mais uma questão de filosofia, né? ESG, de focar em energia limpa, então por isso que eles vão desinvestir, apesar de ser um bom ativo, mas espera-se que seja por um bom preço, né? Já que é um ativo interessante, um contrato aí e tal, né? Um contrato já renovado, longo prazo, então ele provavelmente vai entrar grana boa aqui, né? Que eles vão usar para os outros projetos. Risco hidrológico, né? Geração convencional, principalmente falando em hidroelétricas. Esses lá a gente também me surpreendeu, né? A explicação deles, que foi algo muito legal no último ciclo, eles investiram, entregaram resultado, mas o mercado tradicional de energia hídrica, eles não estão gostando. A gente vem vendo um rebaixamento, né, do GSF sistemático, né? Faz anos que está rebaixado, e rebaixado bastante, 70%, 80%. E a mensagem deles, a gente não quer mais brincar disso.
mas nunca eles vão vender, não falarem de girar ativo aqui, mas pararam de investir. E isso por si só já é relevante, né? Então, você vê, eles estão contratados 90%, isso foi antes de piorar a situação hídrica no ano, então a expectativa para 2021 aqui talvez seja menor ainda, de rebaixamento. Deve até impactar o resultado da empresa, mesmo estando descontratado um pouquinho. E aqui eles explicaram como é que eles administram, né? Eles têm perdas aí do risco hidrológico, mas eles administram, né, descontratando um pouco. Com a comercializadora de energia, eles conseguem administrar e preservar o valor. Professor, Mas o que eles comentaram? Olha, a gente não quer ralar tem alguém com o microfone para ligado, tá preservar, fazendo uns barulhos né, muito o que a ruins gente aqui. tinha contratado. Né? A gente não quer correr esse risco hidrológico aqui, suar frio para manter o que a gente já tinha. Então, eles vão parar de investir em geração convencional. Melhorou? E é Desliguei o interessante porque meu. talvez Sei se seja era uma o meu. tendência no Brasil, né? Até hoje, Agora por melhorou. mais que o Brasil tenha evoluído bastante energias renováveis, mas chegar um player importante e falar, olha, a gente não quer mais brincar disso, é relevante sim. Então, bem interessante. 2 vezes aqui. Ó, dei um pause. Tem mais microfone ligado? Só para confirmar. Tem, não? Deixa eu ver aqui. Tá os dois abertos. Não, eu fiz agora, né? O meu, né? Tá funcionando um. E o outro tá quieto, né? Mas tá aberto. Não tá com o microfoninho cruzado. Vamos ver agora, tá? Essa visão deles de não querer mais brincar de energia convencional, né? Parar de investir. E, portanto, o que eles vão investir? Geração solar, bem específicos também. Primeiro, solar, eles não falaram nada de eólica, então, pelo visto, não está no target da empresa. Então, eles enxergam um crescimento grande no país como um todo. E mais, é solar distribuída. Já escrevi distribuída uma vez e escrevi de novo, que é grande, que distribuída. Ou seja, que eles... Nossa, péssimo. Eles colocaram vários tipos, assim, né? Eles segmentaram a geração solar, desde a local, né, pequena, para alto consumo, até projetos maiores e tal. Mas eles deixaram claro que aqui tem um sinal de negativo. Nossa, tá bem atrás de mim aqui. Ó, tem um xizinho. Eles deixaram bem claro que eles não querem participar desse tipo de business, que para um X. Virou um asterisco. Ou seja, aquilo que eu comentei. Peraí, que hoje tá difícil esse microfone. De construir aquelas grandes ativos geradores solares, aquelas fazendas enormes de geração solar e tal. Eles não vão entrar nesse segmento. A EDP Portugal, ela tem uma subsidiária, EDP Renováveis, que é focada nisso. Então, é meio que parece uma separação de negócio interno. Tipo, a EDP Renováveis vai ficar com esse tipo 4, enquanto que a EDP Brasil vai ficar no 1, 2 e 3, que é a geração solar aqui, ó, distribuída. Então, é bem interessante isso. Os caras vão investir bastante em distribuída, o que até agora parecia ser um negócio complementar, né? Eu lembro da AES Brasil, um tempo atrás, começando a investir nisso, mesmo a Engie, mas era pouquinho, parecia ser ali, né? Só para tatear o mercado. É a primeira vez que tem um player importante chegando e falou, ó, vamos crescer nesse tipo de energia aqui, energia solar distribuída de forma relevante. Então, bem legal, né? Planos para a empresa do futuro. Investir em distribuição e geração solar distribuída, né? Tem a sinergia dos dois com esses smart grids, então vai facilitar, né, essa geração que o consumidor injeta energia na rede e tal, sem investir em grandes ativos e tal. Então, pode ser que no futuro a gente tenha uma segmentação legal dentre as empresas no Brasil de energia elétrica, que parece que a Energia do Brasil está trilhando um caminho meio que próprio, né? Enquanto a AES Brasil tem investido em renováveis, principalmente parques eólicos e solares, que seria justamente esse 4, né? A Energia do Brasil vai focar no resto, em outro pedaço. Então, parece que elas estão, cada uma, buscando o seu nicho. A Engie está correndo atrás de outros projetos, né? A TAG, por exemplo. Então, bem interessante isso. Até então a gente tinha uma sobreposição grande nas elétricas no Brasil. Talvez a gente comece a ver
um foco separado de cada uma delas. Aguardaremos aí. Então tá aqui os números, eles hoje têm uma capacidade instalada 50 megawatts, aqui é por período, né? Já esqueci. É por período, por causa do dia, né? Que o sol só tem durante o dia. Eles já têm contratados aí na casa de 100, eles fizeram umas aquisições, até pelo visto, uma subsidiária da ES lá. E a meta para 2025 é 1.000, então é uma meta usada, né? De 10 a 20 vezes maior de crescimento. Então eles vão crescer nisso, não é só um negócio complementar como até então era ventilado. E interessante, né? Será que essa é a tendência para o Brasil no futuro, em termos de geração? Eles estão apostando em geração distribuída, já que projetos de hidro, né, parece que não tem mais muito projeto disponível, com a resistência cada vez maior aos reservatórios e tal, no impacto ambiental. Energia de hidrocarbonetos nem se fala, né, e energia renovável tem crescido, né? Parques eólicos, parques solares, mas eles estão apostando na solar distribuída, e é uma aposta bem interessante. Como eles estão na outra ponta da distribuição, né, é bem interessante, sim, essa visão. Enfim, aqui acabou a parte de negócio, só terminando de ver, questão de alavancagem, eles estão reduzindo o custo da dívida, né? Então, provavelmente, eles estão pensando em trabalhar com 2,5 vezes a 3 vezes a dívida líquida EBITDA, já considerando uma redução no custo da dívida, né? Ou seja, você se alavanca, tem um retorno para o acionista maior, com mais ou menos o mesmo custo, né? Já que o teu custo da dívida despencou aí nos últimos anos, tá? Então, faz bastante sentido isso também. E é isso, né? Eles falam muito em investimento, em digitalização, em inovação, né? Bem legal. Vale a pena assistir aquele vídeo lá, tá? Vale a pena mesmo para ver o pessoal falando de smart grids e tal, coisas do tipo. E eu gostei bastante, tá? Dessa visão da Energias do Brasil. Então, para fechar aqui, a estratégia, eles sempre falam foco no acionista, claro que falar não adianta, tem que entregar, mas é crescimento dos investimentos que eles consideram core, e aqui é bem legal que core para eles agora é solar e distribuição, novidade. Vou escrever de novo a distribuição. A disciplina financeira que a gente falou, né? Destravar a rentabilidade, ou seja, aumentar payout e tal, né? Eficiência de capital com reciclagem na transmissão, interessante também. Então, reciclar ativos de transmissão, né? Falando que reciclar aqui é basicamente vender ativos. Nossa, bom, risca tudo aí que ficou muito mal escrito. Mas é transmissão. Reciclar ativos que já atingiram maturidade do retorno, tá? E se posicionando para negócios futuros, aí a gente está falando principalmente de distribuição, né? Ou melhor, geração distribuída, que é bem interessante. Então, legal, faz tempo que eu não vi uma apresentação assim, né? Bem interessante, estratégica, de visão para o futuro, agora que acabou a divulgação de resultados, né? Dá para focar mais nesse tipo de conteúdo. Gostei bastante, por mais que esse ano a crise hídrica deve vir pesado, deve impactar a Energias do Brasil, né? Por mais que os ativos em transmissão devem mais que compensar, imagino eu, essa piora aí na geração, mas o planejamento estratégico futuro dela é bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E eu acho que foi a primeira a dar um start ali no segmento, né? A Engie também, sempre inovadora, sempre pensando bem no futuro, né? Antecipando tendências, mas desse jeito, assim, eu acho que eu não tinha visto ninguém se posicionar ainda em relação ao futuro. E aí, pessoal, então... Voltar aqui, pessoal. Vamos lá, deixa eu colocar outra imagem aqui na... Essa imagem não é muito boa. Cadê aqui? Um minutinho. Agora. Todo mundo me ouvindo certinho? Voltamos? Tá. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vamos lá, enquanto vocês vão comentando,
Ele foi meio fracionado, né, mas eu acredito que tenha ficado de uma forma aí que vocês lembrem, que nós começamos na aula passada. Todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Deixa eu sair desse Sim. modelo aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Bom, ó. Vamos lá, o que vocês... Só para a gente relembrar aqui que nós iniciamos, ó, falando sobre cenário. O cenário basicamente trata, né, até pela origem, né, o significado da palavra, aqui trata, por exemplo, de cenários, existem os cenários possíveis, todos que a mente humana possa imaginar, os cenários realizáveis e os desejáveis. E aí eu vim trazendo que dentro, né, de uma representação, que esses 3 cenários eles têm que estar interligados, né? Falamos um pouquinho dessa teoria, né, dos pensadores que falam sobre a questão dos cenários, tanto Porter quanto Ratner, todos trazem pontos, né, que são relevantes. Um trata sobre a questão da visão interna, o outro das tendências prováveis da evolução, né, do processo, o papel do cenário como ferramenta no processo decisório, né? E aí nós íamos começar a falar dos conteúdos do cenário, acredito, se eu não estou enganado, e aí eu passei o vídeo para vocês, correto? E aí, o que vocês me dizem? Esse vídeo, ele está bem relacionado? Será que ele consegue trazer uma associação bem interessante do nosso momento, da importância dessa análise de cenários, pessoal? O que vocês me falam? Nessa empresa, o que vocês... Na nossa realidade energética, nós tivemos uma notícia boa hoje, né, sobre nosso... custo final de energia elétrica hoje. Alguém viu essa reportagem hoje? A notícia? Eletrobras, né? O projeto lá foi aprovado para capitalização, né? Isso. E o aumento hoje? Quem sabe, além disso, o aumento da bandeira? Eu só vi que vai ter aumento na conta, mas 60... não vi mais detalhes, não. Quem viu? Acho que é 60%. 60? 60%? Isso aí não. Eu não me engano, eu vou buscar aqui na BBC depois aqui, mas se eu não me engano, 60%. Mas não é assim, não é aquele aumento direto. Eles não trabalham com as bandeiras conforme o índice de pluviométrico de chuva, no caso de chuva, né? Eles não trabalham com essa relação para definir as bandeiras. Então, a bandeira vermelha, se eu não me engano, ela teve uma alteração em 60% no valor dela. Não é no preço final de 60%. Mas na bandeira, isso, na bandeira, para a gente não criar um caos aqui de uma informação passada por mim de forma errada. O que acontece? Quando você está com... Nós vivemos não há uma concorrência, não vivemos uma livre concorrência na distribuição de energia elétrica. E aí você observa um cenário de uma outra empresa, em que ela traz esse cenário de mudança, de investimento para um outro contexto. É interessante a gente observar que eles, de certa forma, perceberam que para crescimento de mercado eles precisavam mudar o formato de fornecimento de energia elétrica, né? E quais foram os 2 pontos que eles mais focaram? Vocês lembram? Ele falou agora aqui no final, mas eu posso até voltar ali um ponto ali dentro do vídeo. A distribuição e a geração. Exato, distribuição e geração, mas essa geração agora de um outro formato energético, né? Isso, ele fala ali de geração solar. Distribuição. Isso, Isso, não, mas beleza, isso mesmo, Marlon. Perfeito, né? Então, trabalhar na eficiência e criação de valor. Então, para que essa transição ocorra de forma perfeita, vamos dizer, totalmente perfeita, porque há problemas, mas essa mudança para geração solar, né, em conflito com essa demanda, essa mudança de demanda com relação à energia
hidrelétrica, né, que nós temos. Mas ele destacou que a eólica, ela não tem um investimento. Então, o que acontece? Basicamente, este cenário, você como investidor, na posição de tomador de decisão, vocês sentiram uma credibilidade nessa instituição, nessa organização? O que vocês me falam? Eu sim. Acho que sim, só pela apresentação ali, pelo nível de apresentação, você já vê que uma empresa bem organizada, né? Não é qualquer empresa, né? Não é, tem planejamento, tem estudo, tem tudo ali. Perfeito. Você ia comentar também, Marlon, alguma coisa? O que era? Eu acredito assim pela ousadia também, né? Que atualmente eles estão produzindo 7,8, né, gigawatts, e até 2030 eles querem chegar a 38 gigawatts. Exato. Então isso para o país assim é excelente, tipo, porque precisa, né, ter uma alavancagem nessa parte aí da energia renovável, né? Exato. Perfeito, porque para o cliente final, para o público, o interessante é aquele quanto vai sair para o cliente. Isso aí vai ter uma mudança. Então, é um trabalho, é uma construção de um novo cenário que engloba o cliente final, mas que engloba você também nesse mesmo processo, você criar toda uma estrutura da instituição para essa transição de um novo modelo. E isso faz parte desse molde na hora que a gente vai, dentro de uma instituição, fazer uma construção de um cenário. Nós pegamos um exemplo aqui relacionado a uma empresa de grande porte, mas nós podemos analisar em N situações. Vocês pegarem Maracaju, enfim, outra cidade, vocês podem observar, mas tem uma instituição lá, ela trabalha de um jeito há tanto tempo, poxa, eu quero concorrer com ela, mas como é que eu vou fazer para... como é que eu vou iniciar esse trabalho? Porque quando você vai executar uma ação, né, nesse formato, você não pode pensar para um ano um resultado de transição. É um processo, como essa própria empresa fez, de 2021 a 2025. Né? E ela quer ser o quê? Líder em transição energética. Então, ela tem um objetivo determinado. E nos pequenos processos? Né? A execução ela tem que ocorrer da mesma forma. E aí, de que forma vai ser feita a construção desse cenário? Então, é interessante essa observação. E nesse caso aqui, desse exemplo que eu trouxe, ele trouxe muitos pontos financeiros, né? Para quê? Para trazer aquela estabilidade para o investidor, para o cliente, enfim. O vídeo em si, por que eu quis trazer um vídeo terceirizado, vamos dizer? Se eu pego o vídeo institucional, é igual a mãe com o filho, né? Meu filho é lindo de qualquer ponto de vista. Para a empresa, jamais eles iam... o vídeo institucional da empresa, ele traria um recorte apenas de forma positiva, né, da sua instituição, para criar despertar aquele entusiasmo. E aí, quando você pega uma analista, você tem uma observação com certa qualidade, para você ter uma observação crítica também da instituição que está sendo analisada. Tá? E aí, vamos voltar aqui para o conteúdo, relacionando. Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Conteúdo dos cenários. Todo mundo está vendo o slide certinho? Tem problema? Sim. Então tá. Tranquilo. O que compõe, composto pelo objetivo de sinalização, horizonte temporal e o local. No caso, a instituição que nós vimos, ele deixou o objetivo, né, do seu cenário 2021 a 2025 bem claro, né? Bem claro. Notei aqui vários pontos, mas é o que o Marlon comentou, que identificar aqui, líder na transição energética, né? E aí vem todas as decisões. Então, é deixar esse objetivo da instituição bem claro de que ela está determinada para esse caminho.
Tô lá em Maracaju, tem uma empresa tal, vou montar uma para concorrer, preciso atrair meu cliente, enfim, atrair investidor, ter crédito. Você tem que ter esse objetivo do seu cenário definido. O pessoal olha para você, você montou um exemplo aí, pessoal, para me ajudar, que senão eu sempre fico nos mesmos pontos. Vamos lá, um que seria a gente trabalhar junto aqui com o modelo aqui. Um cenário aí de uma... Um cenário? Alguém? Já arrisca? Ramo agrícola, ramo... Pode falar, Marco. Um cenário, né, pode ser, que nem aqui a cidade é voltado para a agricultura, né? Uhum. Mas, por exemplo, poderia ter vir alguma indústria, né, de alto porte, né, com investimento em infraestrutura que pudesse terceirizar, né, já semente, por exemplo. Certo. Em vez de Por exemplo, processar... fazer processar ela, né, fazer por exemplo, a soja, aí transforma em óleo de soja, né? Exato, exato. De transformação desse produto né, da matéria, porque exporta apenas a commodity, né, a matéria-prima, mas não faz a transformação num bem, né? Isso. Então Poderia estar agregando valor, né? Perfeito a ideia. Pegamos a soja, tem o milho também, né, que pode ser, né, passar por esse processo também. E aí, vocês, até para questão de crédito, conseguir isenções de impostos, conseguir parceiros locais, até para vocês chegarem, porque vão montar essa indústria, vocês vão precisar de prestadores de serviço, toda uma estrutura em volta, né? Até para manter esse mão de obra qualificada, vai aumentar a quantidade de mão de obra na cidade. Aí vocês vão ter que fazer parceria com instituições de ensino, né? Ricardo, pode falar. Essa questão que você falou desse cenário, para fazer o beneficiamento da soja, do milho, né? Isso ia ser a empresa da China lá, que estava fazendo aqui em Maracaju, aquele polo industrial, não seria para isso? Já? Então, muita especulação. Não seria combustível? Oi? Não seria para combustível? Biocombustível? Não sei se era só isso, não, Marlon. Eu acho que eles iam fazer justamente essa questão aí, processar o soja, processar o milho, fazer os subprodutos, né? Mas para o nosso mercado? Sim. Para o nosso mercado. Também, né? É a BCA, né? Exatamente. Eu acho que essa era, pelo menos era a proposta, né? Não sei se também, não sei se como é que tá, se pararam com aquilo ou não, mas até onde eu sei, a princípio teria isso. Já avisando esse mercado aí, né? Ricardo, perfeito, porque aí vamos ser um pouco nacionalista. Aí o chinês quer processar, fazer o processo desse produto do milho, da soja, e algo que será que nós não conseguiríamos fazer? Não tem já empresas com porte suficiente para fazer esse processo, para concorrer? Porque com certeza, se numa análise, eu estou fazendo a oposição aqui, né? Você deixa todo um controle, desde a produção até o produto final, concentrado num país em que o foco dele é levar a nossa produção, e como ficaria o mercado local? E aí, mas isso eu estou criando uma hipótese para poder o quê? Você vai concorrer e vai estabelecer um objetivo do seu cenário. Eu vou concorrer com eles. Não, eles querem aqui, mas nós vamos, de certa forma, nós vamos incentivar, porque a gente já sabe que na hora da prestação de serviço, na hora das manutenções, eles vão utilizar mão de obra, eles não vão dar acesso à tecnologia, né? Aí eles vão utilizar mão de obra própria. E não, meu objetivo do meu cenário é trazer esse desenvolvimento endógeno, esse desenvolvimento interno, local, utilizando todo o potencial que a região tem.
objetivo. Vocês concordam? Dá para criar um objetivo nesse sentido? Horizonte temporal. Estabelecer, sei lá, 10 anos, 5 a 10 anos. Interessante um horizonte temporal médio para você também criar para você não se transformar num oportunista, né? Ah, não, vou chegar, vou fazer um processo de curto de tempo. Nós temos aqui o exemplo da Adecoagro. Fizemos uma grande parceria hoje com a Adecoagro, com o Presídio, você vê, um estereótipo, mas eles não tinham, estavam até esperando um contato, fizemos um contato bom. E eu não sou serviço público, mas e aí aquela pessoa que arrendou sua terra para plantar cana, e aí ele não tinha esse objetivo definido, esse horizonte temporal, será que essa empresa... Aí eu vou, arrendo, eles falam que vão ficar 10 anos e ficam 2 anos. Entenderam a importância desse formato do cenário, né? Eu não sei se o Ricardo está mais a par, não sei se os objetivos dessa indústria chinesa estão direcionados nesse sentido, mas é importante estar claro, né, essa questão do cenário. Nós precisamos deixar de ser apenas o fornecedor da matéria-prima. Nós temos que estar envolvidos, né, em todo o processo. Pode falar, Ricardo. Não, é isso aí, né? Acho que se a gente não ficasse só no produto básico, né? Se a gente fizesse o processo todo, realmente ia ser um ganho maravilhoso, né? Sim, aí não sim. para o país, para o estado, para a cidade também, né? Todo mundo ganha, entendeu? Se tivéssemos essa oportunidade de fazer, né, o processo do começo ao fim, né? Não só pegar e entregar do jeito que sai e fazer, né? Se tivéssemos essa capacidade, digamos assim, seria extremamente interessante. Sim, envolve, lógico que envolve um processo de desenvolvimento de capital intelectual que vai poder estar formando todo esse contexto do desenvolvimento intelectual, que aí vai para o desenvolvimento estrutural, que aí você pode criar uma concorrência, né? É bem complexo, não é tão simples, né? A gente pega, por exemplo, maciço de urucum, minério de ferro, não conseguimos, a gente exporta o minério de ferro, tem que comprar o produto acabado, né? Nós não temos a tecnologia, nem o direito mais a execução dessa tecnologia, nós dependemos, né? Nós somos apenas os montadores do produto acabado, né? Mas o criador da tecnologia, nós fornecemos o material, mas nós não temos essa criação da tecnologia. Fornece material e depois tem que comprar ele pronto de outro lugar para trazer de volta. Eu brinco do café, sempre brinco da questão do doce gosto ali, porque a gente manda os caras, eles dependem do nosso café, o melhor café que tem é o nosso. Mas nós pagamos os royalties da cápsula. Então, vai lá para a Suíça, volta e nós pagamos o royalties para eles. Né? E fala, mas poxa, é um café nosso, mas não podemos produzir a cápsula. Pode falar, pode pegar qualquer uma, Três Corações, qualquer uma dessas, a patente da produção da cápsula, aquele formato, tanto ele é suíço. Então, né, é complicado. Existe um grupo que é a Copeia, se eu não me engano, perdão se eu trouxe a sigla errada, né? Que tem inúmeros estudos, eu vou trazer até o último encontro deles, até posso postar para vocês, e o grande debate na ciência, na pesquisa da academia, né, nesse encontro, é a questão de estarmos reféns, né, e aí envolve toda a América Latina está refém na questão de processamento, enfim, transformar a sua commodity no produto acabado. Né? É uma coisa que atinge todo o continente, não é uma questão local nossa. Isso a gente está falando uma coisa macro, né? Lógico que tem pequenos processos aí que podem acontecer, mas em grande escala nós não temos esse controle. Tá. Então, o componente de cenários envolve os objetivos do cenário, o horizonte temporal e o local. Os objetivos, acho que nós tratamos, né, já ficou bem claro, né, que o sistema é visto como uma totalidade organizada,
e fenômenos interligados e interdependentes que podem formar sistemas menores ou subsistemas daqueles que está sendo considerado. Então, tem que deixar claro todos os pontos dos objetivos do cenário, não só o objetivo principal, mas também então, vamos tratar como se fosse uma norma da BNT, o objetivo geral e os objetivos específicos tem que estar bem claro. Com relação ao tempo, o horizonte temporal dos cenários é o período coberto pelo estudo da cenarização. Pode variar em função da dinâmica e da evolução do sistema de estudo, mas em média, como eu comentei, 10 anos, tá? Então, é um processo de longo prazo. É recomendável que os cenários não tenham um horizonte temporal inferior a 5 anos. Haja visto o principal objetivo do cenário auxiliar na definição das estratégias da empresa. Então, para você ter todo esse... Imagina você trazer a estrutura, que nem os chineses, a usina de cana, ou a usina aqui é a Adecoagro, é a Tonon, ou as próprias indústrias que estão indo para Maracaju, e não ter um processo formado de pelo menos uma década de instalação no município. Vi uma reportagem do crescimento da produção do biodiesel a partir do milho. Mato Grosso do Sul já está com 10% a 15% já do milho destinado já para o biodiesel. Então, tem uma transição pequena ocorrendo nesse sentido. Poder até tentar encontrar, se nos mesmos estudos que nós vimos dessa empresa, que tem uma transição da geração de energia, também talvez não esteja ocorrendo esse processo de transição também com relação ao biodiesel. E no que tange o lugar, pode citar os sistemas regionais, estaduais, municipais, até para uma questão de adequação à região, enfim, ao município. Você não pode chegar e querer mudar toda uma estrutura. Só chega em Maracaju, a indústria fala assim, como é que chama lá o símbolo da linguiça? Tem um nome? Eu não tenho, não sei. O nome do quê, professor? Aquele que fica na entrada, o símbolo da linguiça de Maracaju lá. Tem um nome? Eu chamo de todinho. Como? Pra mim, ele parece o todinho. Não, parece, não, mas não tem um nome, o símbolo, não, do município? É só Não tem. Mas digamos lá que chega lá e fala, não, isso aqui não é interessante para nós, chega e não vai, festa de linguiça, não, aqui vai, e aí chega e queira mudar todo uma estrutura já estabelecida no município. Então, o sistema ele tem que também estar se adequando ao que já está formado na região. Mais um ponto que eu queria... Então, aqui um pouco da teoria, né, que fala um pouquinho da questão do horizonte da sinalização, né? Então, fala que não depende só da indústria, como também do assunto objeto dessa cenarização. E aí, Porter complementa que, lembrando que a definição desse período deve refletir o horizonte das decisões de investimento mais importantes da organização. Então, é o foco naquilo que vai realmente, o cenário do que vai estar trabalhando. No caso, a energia, a empresa, a energia na rede, a energia aqui no caso, ela deixou claro que o objetivo dela é se tornar líder na transição energética, e a transição energética, a geração solar, enfim. Então, tem esse ponto, esse horizonte do cenário tem que estar bem claro. E aí, o que compõe o cenário? Um cenário completo, em geral, contém 6 componentes principais. E aí nós estamos falando aqui da metodologia dessa construção dos cenários. Tem que ter um título definido, uma filosofia, suas variáveis, seus atores, suas cenas e suas trajetórias. Vamos lá, um pouquinho de cada um. O título é possuidor de uma carga tremenda, pois age como uma referência. Ele serve como lembrança ou referência de um cenário específico. Acabei de falar do título da empresa, líder de transição energética. Então, tem que ter nessa construção do cenário. Então, o Marlon trouxe ali da questão de uma indústria onde vai ser a matéria-prima vai se transformar num produto acabado, né? Vamos pegar a soja, o milho, vai definir os pontos estratégicos do que realmente o mercado, do que a região e o mercado ou seus potenciais clientes vão precisar
né, que ele vai estar produzindo dentro dessa indústria. Então, para essa construção do cenário, ele vai ter que criar um slogan, né, vamos tratar assim, mas um título bem claro, bem definido. Então, isso é importante. Tem alguma empresa em Maracaju que tem, o chinês mesmo, né, essa instituição, tem um título definido? Não, porque eu já vi só as placas com as duas línguas, né? Tanto então, vocês conseguem pegar recordar algum exemplo que ficou uma marca assim, dentro de Maracaju? Ou quem está em Nioaque, né? Tem alguma questão em Nioaque? Não, né? Mas tranquilo. Mas o sentido é esse. O líder, por exemplo, peguei do exemplo, o líder da transição energética. Então, um slogan. Todo tweet deve condensar a essência da história escrita delineada em poucas palavras. Os nomes a ele atribuídos devem dar ideia da lógica dos cenários, além de ser fácil memorização. Então, tá bem claro isso, né? A filosofia, o que seria a filosofia? A filosofia sintetiza o movimento ou a direção fundamental do sistema considerado. Ela constitui a ideia força do cenário. Então, vamos lá. Só relembrando a empresa. O que a gente poderia fazer um recorte de uma filosofia, sabe, aquele termo que atrai o cliente, aquela construção de ideia que traz aquela uma estabilidade, uma segurança. Eu anotei aqui, nesse segundo momento que nós apresentamos o vídeo, que ele tratou da questão de eficiência e criação de valor, né? E aí, a eficiência na questão, principalmente para reduzir o aumento das tarifas, fala da competição das empresas chinesas, enfim. A essência da filosofia é isso. Então, não basta ter um slogan, um título que tenha fácil memorização, mas o objetivo também, essa filosofia, qual que é a ideia? Por que vocês querem montar uma indústria em Maracaju? Para quê? Reter seu capital intelectual, trazer qualidade de vida para a população, melhora, enfim. Eu estou pensando aqui, mas vocês podem criar N ideias nesse sentido. Tá? Então, as variáveis representam aspectos ou elementos relevantes do sistema ou do contexto considerado, tendo em vista o objetivo do cenário. Então, aí, a partir disso, preservação da mão de obra, sustentabilidade, porque o desenvolvimento endógeno, o desenvolvimento local, ele é carro-chefe no crescimento, não só do município, mas de toda a região. Nós temos inúmeros exemplos não só no estado, mas fora, que quando esse processo ocorre, há um crescimento exponencial em todos os contextos, né, da região que é afetada, né? E aí, nesse sentido, você tem que deixar claro, né, essas variáveis, o que vai acontecer, né, qual que é o objetivo. Todos esses pontos, eles interligam para o resultado final, né, que você conseguir atrair toda a sociedade em prol dessa instituição. Quais são os atores envolvidos? Aí os atores são os indivíduos, grupos, né, decisores, mas eu acho que eu devo ter feito um recorte errado aqui. Organizações ou associações de classe que influenciam ou recebem influência significativa do sistema. O ator desempenha papel importante no sistema, influenciando o comportamento das variáveis com o objetivo de viabilizar seus projetos. Então, aqui está ligado diretamente à aliança. Vocês vão querer montar uma indústria, e aí não tem a organização política, os agricultores, as instituições que já estão consolidadas, não aderindo literalmente à ideia, mas no mínimo não criando uma barreira. E aí essa construção ela vai ocorrendo, essa construção da concepção da ideia da necessidade no caso do exemplo aqui, dessa criação dessa indústria, e aí vai envolver essa habilidade de lidar com todos os atores, tá? Então, quando fala aqui, o ator desempenha papel importante no sistema, influenciando o comportamento das variáveis.
que seriam as variáveis, né? Todo o andamento do... Se você, vamos lá, você resolve montar uma indústria que trabalha só com milho, um exemplo. E o cara que planta soja, será que ele gosta da ideia? Será que ele vai gostar? Poxa, o cara quer... E a minha soja, vai para onde? O cara vai querer só um período da minha... Quer que eu faça uma aliança com ele só num determinado período? Né? Então, assim, você tem que olhar todo um contexto, todas as organizações, questões de crédito, enfim, a liderança do município ela tem que estar envolvida para aceitar essa inclusão dessa indústria na cidade. A cena e uma visão da situação considerada em determinado instante do tempo, Peraí, deixa eu só voltar ao contexto, que é com relação aos atores, ó. Então, com relação aos atores, a cena é uma visão da situação considerada em determinado tempo, qual descreve como estão organizados ou vinculados entre si os atores e as variáveis naquele instante. Então, você vai fazer todo um desenvolvimento, um escopo. Normalmente, quando a pessoa vai apresentar eu trouxe um projeto aqui de um condomínio para daqui 5 anos, o que ele traz para apresentar? Ele não tem nada, ele está só com o terreno, ele vai atrair o cliente. Ele não leva uma maquete, um exemplo, não traz visualiza a cena de como será aquele prédio, como que as pessoas vão ter acesso, enfim, o que vai ter dentro daquele ambiente para as famílias. Esse cenário, essa cena, ela tem que estar visível, né, para todos nessa construção desse modelo de implantação de instituição. Nessa definição da cena, ó, vamos encerrando a aula, vamos começar o trabalho, né? A trajetória, o percurso ou caminho seguido pelo sistema no horizonte de tempo considerado. Descreve o movimento ou dinâmica desse sistema desde a cena inicial até a final. No caso aqui, nós não vimos na empresa citado porque nós não vimos os vídeos institucionais, mas lá com certeza vai estar incluso. E aí fazer todo um trabalho de convencimento, né, com a sociedade de que essa inclusão dessa indústria, que pegamos dentro do mar aqui, ela vai só trazer benefícios. E para encerrar aqui, o último ponto, ó, as trajetórias irregulares costumam ser utilizadas na construção dos cenários desejáveis ou dos cenários mais prováveis, alternando cenas que compunham os diversos cenários realizáveis de acordo com o desejo da empresa em relação ao futuro ou de acordo com a visão que se tem acerca dos acontecimentos mais prováveis de ocorrer. O que seria aqui? As trajetórias irregulares. Tem uma quebra na safra. Aí vamos perguntar lá, mas se quando tiver uma quebra na safra, onde é que você vai conseguir a matéria-prima? Num cenário. E se você não conseguir o subsídio da energia elétrica? E se nós tivermos um problema com questão de mão de obra? Ou houve um sinistro em dado momento na estrutura, e a estrutura teve que... ela sofreu um dano, e aí vai levar... vamos pegar um exemplo aqui. 6 meses para poder se restabelecer. Todas essas trajetórias, elas precisam também estar definidas nessa construção do cenário, também de forma a você demonstrar de que a empresa ela tem um objetivo definido, ela está com todas as suas ações determinadas, construídas, estão para ser executadas, mas que ocorrendo essa trajetória irregular, como o texto fala, também estão, de certa forma, preparados para lidar com o que pode ocorrer, né? Mas como diz o analista, são promessas, são projeções e que precisam ser cumpridas, né? Então, isso também faz parte dessa construção de um cenário. Deixa eu fechar aqui. Apresentação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Nós vamos começar daqui a pouquinho o OSM. E próxima aula, já deixei até preparada, e nós vamos falar da inteligência competitiva relacionada diretamente com esse contexto agora aqui dos cenários, tá? Tranquilo? Chamada, eu vou fazer, eu vou pegar depois da gravação e
Deixa eu só olhar aqui, né? 18, né? Vocês estão em 18. E aí depois eu faço a marcação da chamada, tá? Eu vou parar a gravação agora, aqueles 10 minutinhos de intervalo, só para eu fazer a transição. Ok, professor. Então tá. Então, ó, 8h05, 8h15 a gente retorna, tá? O grupo aí tá. Vamos ver, Ariel tá aí, Tatiane, Cláudia, Emily, Natan, todo mundo aí? Sim, professor, nosso trabalho está pronto. Tem. Opa, beleza. Então, daqui 10 minutinhos a gente retorna. Obrigado, Beleza. pessoal. Beleza. Pessoal que é do planejamento estratégico, até semana que vem. Quem for de OSM já. Um abraço.